para introduzir esse assunto, olhando a tabela, a gente está falando aqui, depois dessas 15 partidas de invencibilidade do Inter, né, olhando para cima. Mas se a gente olhar para baixo, né, o que ficou para baixo, atrás do Inter na tabela, o Inter abriu 4 pontos do São Paulo. São Paulo joga amanhã contra o Atlético Mineiro. Deve preservar titulares. Vamos supor que São Paulo ganha. São Paulo não vai ultrapassar e nem empatar com o Inter. Vai continuar atrás do Inter. E o Inter abriu. O Inter está empatado com o Flamengo, 4º e 5º lugar. O São Paulo é o 6º. E o Inter abriu 15 pontos de diferença em relação ao Cruzeiro, que é o 7º colocado. Impressionante. Então, se a gente olhar para trás, a diferença que o Inter abriu, por isso que o Inter já está matematicamente na Libertadores. Só para pegar o Cruzeiro, que foi um time que investiu pesado nessa janela, né? 15 pontos. O Cruzeiro investiu, o Cruzeiro montou time e até ali no início... Foi lá no tapetinho, tocou 3 no Botafogo, não foi uma coisa assim? Sim, o Cruzeiro teve um começo bom. E aí todo mundo, mas esse Cruzeiro vai engrenar. E não deu liga. E o Inter acabou abrindo essa distância impressionante. Os números são, assim, inimagináveis. Os números de 15... Ontem o Inter superou a campanha de 72. A campanha não, a invencibilidade de 72. Então, na história dos campeonatos brasileiros, só há o campeonato de 79, que o Inter ganhou sem perder nenhum jogo. 15 jogos sem perder é a série invicta do Inter, do técnico Roger Machado. O Inter pode, se ele não perder mais até o final do campeonato, o turno inteiro, porque teve jogo recuperado no primeiro turno, mas ele vai fechar o equivalente a um turno sem perder no campeonato. Exatamente. 19 jogos. E jogando bem, né? E jogando bem. Porque desses jogos aí que o Inter... Vamos lá, qual jogo que o Inter poderia ter perdido? Acho que o Corinthians, que foi um jogo que o Inter fez o gol no final. Nos outros, mesmo o Flamengo, que o gol foi no final do Valência, o Inter jogou bem. Poderia ter virado. Poderia ter virado o jogo. Tem mais algum empate contra o Bragantino fora, que também é um jogo que o Inter estava bem no jogo. Então, assim, o Inter tem jogado bem. Que aí que eu aponto como a grande diferença dessa campanha para a campanha de 2022, quando o Inter foi vice-campeão com o Mano, que o Inter terminou. Foi vice-campeão sem brigar pelo título, mas terminou bem atrás do Palmeiras. Lugar. O Inter ali teve vários jogos que o Inter ganhou, assim, que a gente olhava, mas estava tomando um sufoco, daqui a pouco encaixava um contra-ataque. Esse Inter atual, não. Ontem o Inter nem foi um jogo assim brilhante, mas o Inter o tempo inteiro teve o jogo sob controle. O Vasco jogando em casa com o estádio cheio não conseguiu fazer uma pressão. Em nenhum momento. O Verratti, que é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, o Vasco não conseguia fazer a jogada do cruzamento pra ele. Era o cruzamento tinha que ser de longe, uma bola jogada pra ele. O Inter conseguiu controlar muito bem o jogo e cheio de desfalques, né? Não tinha os laterais, não tinha o Thiago Maia, o Fernando entrou. E quando o Fernando entra, como é diferente, né? Como o Inter melhora com a entrada do Fernando depois. Agora é isso que eu ia falar, Monari. O tempo de recuperação para o jogo de domingo contra o Bragantino é muito curto, mas aí voltam Bruno Gomes, Bernabé. Tem que ver se o Fernando vai começar como titular, né? Acredito que sim, acho que o Roger fez algo gradativo. O Thiago Maia eu não sei, né? Mas enfim, tem os 2 laterais de volta, que apoiam bastante. Já é outro time, né? Provavelmente vai ficar, né? Novamente ontem, quase completo. Até para falar um pouquinho da estreia do Aguirre, eu acho que ele teve uma atuação discreta e segura ao mesmo tempo. Não apareceu muito no apoio, mas o gol do Inter é uma retomada de bola que começa com ele. Ele tá ali na marcação alta, no como é que é? Perde e pressiona, né? No perde e pressiona do Inter, ele rouba a bola e aí o Inter recupera e faz uma jogada ali por dentro, que até o Borré tenta um passe, sobra, a zaga tira mal e o Wesley faz o gol. Mas ele cumpriu, assim, muito cedo pra gente fazer uma análise definitiva dele. E o René não fez uma partida ruim, tá? O René ontem até saiu mais pro jogo, tentou imitar, entre aspas, o Bernabé. Fez uma partida segura. Falta um pouco de acabamento pro René ainda. E na entrevista coletiva, na entrevista pós-jogo, o Zé entrevistou ele e ele deixou claro que ele quer ficar. Que a família tá adaptada aqui, que ele tá bem aqui, tá se sentindo bem, mas que tá na mão do empresário, que já tá conversando com a direção do Inter e ele quer ficar no Inter. O René foi o René. É isso que eu ia falar, Leonardo, ele porque na média foi 9 ou 10. Na média, dessa passagem dele pelo Inter, ele é isso, ele não é um jogador brilhante, mas também não é um jogador horrível. O problema é que em alguns momentos decisivos ele comprometeu, né? Mas na média de atuações é o que a gente viu ontem, né? Mas ele comprometeu, mas ele é um cara que tem contribuição. Eu não acho o René o melhor lateral do mundo,
Acho que há soluções melhores, mas ele não é um jogador que se pintou, ele ficou muito marcado pelos erros. Mas o mesmo René, que no jogo do Fluminense erra, é o cara lá no Rio, é o cara que participa dos gols. Participou dos 2 gols. Dos 2 gols, e errou nos 2 gols. Ele ficou muito marcado, porque o lance aqui do gol do Fluminense, ele tentou salvar e não conseguiu, tem o gol contra no Grenal, tem o erro com o Arias. Mas assim, o René sempre foi isso na carreira, né? Não é um jogador exuberante, não, é um jogador cumpridor. E eu ainda acho que o Roger poderia observar o René como zagueiro. O René tem boa impulsão, tem boa saída de bola. O René tem saída pela esquerda, e isso é importante para um time que quer sair tocando a bola. O zagueiro destro sai jogando a esquerda, sai por dentro. Zagueiro, Léo. Mas ele é um jogador de imposição, acho que ele não. tem boa impulsão, tem boa bola aérea, né? Mas enfim... Acho que se ele ficasse, o Inter renovar com ele, o Inter, e conseguir segurar o Bernabé, eu acho que o Inter está bem servido no setor. Sim, o René na reserva. E aí o terceiro lateral, porque talvez precise, tem que ser da base. Aí tem que ver o Vitor Gabriel, né? Que é do Sport, não sei se o Inter já avançou para fazer a compra, mas aí tem que ser da base. Ele é zagueiro. Ele veio como lateral, e virou zagueiro. Mas aí tu pode compor ali, entendeu? Mas é o terceiro nome. Se o Bernabé mantiver a regularidade que tem, vai jogar pouco. O terceiro lateral. O Roger está tentando fazer com que o René seja mais agressivo no ataque. E aí quer resgatar um René dos tempos do Sport, dos primeiros momentos do Flamengo. Porque o Bernabé é um jogador agressivo e o jogo do Inter flui muito por aquele lado. Para ter um terceiro lateral, não poderia ser um outro com característica mais defensiva, entende? Teria que ser um lateral mais ofensivo. Mas aí tem que achar na base, né? Tem que achar na base. Vai no sub-17, vai no sub-18, vai no sub não sei o que. Tem que ser da base. Investir na contratação de um terceiro lateral, eu acho muito pesado. Nem precisaria, mas a questão toda é o Bernabé. Esse é o desafio dele. O problema é esse, o valor não tem como o Inter pagar os 10 milhões. Sabe que eu tava... Não vazou assim de... Não sei se vocês têm 8 ou se é 10. É 10. Pra mim foi dito por alguém que tá muito dentro da história. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Tá. Por 100%, né? Isso quer dizer que 50% dos direitos econômicos do Bernabé valem 5 milhões de euros, né? Eu acho que o preço real dele é o que chegar de proposta para o Celtic. Se chegar uma proposta do Inter de... Vamos lá, a primeira proposta do Inter é de 2 milhões e 500 mil euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Cruzeiro chegar lá e oferecer 3 milhões de euros, se o Clube C chegar lá e oferecer 3 milhões e 500 mil euros, esse é o preço do Bernabé. Não é 10 milhões. O que vai determinar o preço real dele é o número de propostas que chegar para o Celtic. Mas pode ser que aconteça o seguinte, Gabardo. O Bernabé ganhou o que os empresários dizem minutagem. Ele tá com o DVD bem preenchido. Sim. E os scouts acompanham o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele foi titular e destaque. Possivelmente o Bernabé esteja em alguma das seleções do campeonato. Provável. Isso faz com que deixe mais em evidência. Vai chegar lá, o empresário dele certamente deve ter trânsito na Europa, um Villarreal, um Valência, não um clube top da Espanha, que os argentinos estão muito na Espanha, mas daqui a pouco um clube mediano da Itália. A questão é que o Bernabé voltou ao mercado. Ele estava escondido, ele volta ao mercado. E aí sim, aí a concorrência é mais desleal. E tem uma outra concorrência que até é mais difícil a Europa absorver, porque a Europa no meio do ano ela faz reposições daquele jogador que está saindo ou que é negociado, é bem pontual. O mercado brasileiro, porque tu tem daqui a pouco o Cruzeiro com muito dinheiro, o Bahia tem o Juba e o Iago, que era do Inter. O Iago fez 14 jogos só desde que voltou ao Brasil, se lesionou, vai perder o resto da temporada. O Bahia é um clube que tem dinheiro, pode investir. Tanto o Botafogo tem 3 laterais. O Botafogo tem laterais, o Flamengo tem. O São Paulo vendeu o lateral Wellington pra Inglaterra, né? É final de contrato. Mas o São Paulo é um clube que não tem tanto dinheiro, né? O São Paulo não tem esse investimento. Mas assim, tu tem hoje no Brasil. O Palmeiras pode ter. SAFs, o Palmeiras tem. Tu tem as SAFs que vão bancar. O Palmeiras tá assinando um novo contrato de patrocínio pra camisa. Ele ganhava 100 milhões, né, da Crefisa e da FAN, que é do mesmo grupo, da Leila Pereira, por toda a camisa. Ele vai pegar o mesmo valor só pelo Master, só pelo principal, só pelo centro da camisa. Bet, né? Ou seja, o contrato com premiações pode chegar a 150 milhões.
Então esses caras trabalham num outro patamar. E aí, para fazer um investimento, né, não custa muito.